Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal 365 Dias de Favor. Eu sou Lélio Castro e esse é o nosso devocional, episódio 7. E hoje, meu irmão, nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que todo cristão deveria compreender e todo cristão deveria conhecer para poder viver uma vida cada vez mais plena, cheio da graça e do favor de Deus até que Jesus volte. O título dessa mensagem, desse devocional é Jesus é aquele que cura. Olha o que diz a sua Bíblia lá em 1 Pedro 2,24, vai dizer assim, ó: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para as justiças, pois por suas feridas vocês foram curados. Meu irmão, eu não sei você, mas eu me alegro muito esse versículo. E esse versículo eu lembro que quando eu fiz o seminário pela primeira vez, na aula Cristo, aquele que cura, foi um dos versículos que eu decorei à minha primeira vista, que é 1 Pedro 2,24. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados ou fomos curados. Meu irmão, não sei você, mas a compreensão de que nós fomos sarados ou fomos curados traz para nós uma nova perspectiva a respeito da vida. Eu não sei se você consegue compreender, não consegue entender, mas se tem uma coisa que Satanás gosta de trabalhar nessa terra, é colocando enfermidade sobre a vida das pessoas, é colocando as pessoas enfermas, é colocando as pessoas sobre o jugo, sobre a prisão de algum tipo de enfermidade. E quando esse versículo vem ao nosso coração, quando esse versículo ele veio ao meu coração, eu tive uma compreensão que a obra de Cristo, que a sua morte, a sua ressurreição, me dá o direito de ser curado quando alguma enfermidade bate na minha porta. E meu irmão, deixa eu dizer algo para você, enquanto você estiver nessa terra, enfermidades vão bater na sua porta. Enquanto nós não formos viver ao lado de Jesus, viver ao lado de Deus, nós estaremos sujeitos nessa terra. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ser curado. Meu irmão, olha o que diz lá em Romanos 8, a partir do verso 1. Olha que lindo isso. Agora, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Vamos parar aqui. Olha que o apóstolo Paulo está dizendo aos Romanos que a lei não foi capaz de fazer um sacrifício que tornasse a gente justo de uma vez por todas. E aí ele envia Jesus para que vá lá, faça o sacrifício, se torne o sacrifício vivo, se torne o cordeiro enviado por Deus, para que de uma vez por todas agora o problema da natureza pecaminosa fosse resolvido. Ele vai continuar dizendo assim: com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então, meu irmão, quando eu olho para aquele primeiro versículo do 1 Pedro 2,24, a primeira parte fala que existia um problema do pecado e que o pecado foi levado ao madeiro junto com Jesus. Se você ler lá em Isaías 53, você tem esse mesmo padrão. Ele foi escarnecido
pelos nossos pecados, ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si também as nossas enfermidades. Então aqui você enxerga o mesmo padrão. Primeiro, o problema do pecado é resolvido com Jesus na cruz, com a sua morte e a sua ressurreição, e em seguida o problema da enfermidade também é resolvido. Ou seja, o pecado e a enfermidade neste momento foram resolvidos pela morte e ressurreição de Jesus. Olha o que vai dizer lá em Romanos 5,19. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa, muitos foram declarados justos. Meu irmão, eu não sei se você consegue entender isso, mas quando você é declarado justo diante de Deus, você teve toda a sua natureza refeita. Você agora não é mais pecador e virou agora justo, santo, amado por Deus. E não sei se você consegue compreender tudo isso, mas lá em Isaías 53 fala também que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Em Atos 10:38 também vai dizer que Jesus andava nessa terra curando todos os oprimidos do diabo. Olha o que diz lá em Lucas, capítulo 4:40. Ao pôr do sol, o povo trouxe Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Meu irmão, eu não sei se você entende isso, mas Jesus é aquele que cura. No ministério de Jesus, uma das coisas que Jesus mais fez, se você pegar todo o ministério dele, foi perdoar aqueles que precisavam ser perdoados. E foi também curar aqueles que foram curados. O único lugar que Jesus não pôde fazer milagres foi onde ele não conseguiu enxergar a fé. Agora tem um grande fator. A Bíblia fala que sede transformados pela renovação da vossa mente. Então, se eu quero entender mais sobre cura divina, se eu quero entender mais sobre o Cristo, aquele que cura, eu tenho que aprender mais sobre cura divina. E a cura fez parte do ministério de Jesus em todo o tempo, meu irmão. Não foi se negado cura para quem precisava de cura. E eu quero dizer para você hoje que Jesus continua curando nos dias de hoje. Meu irmão, eu não sei você, mas aqui na minha casa, eu e a minha esposa, quando alguma enfermidade bate na nossa porta, nós repreendemos e nós declaramos a palavra que nós não aceitamos enfermidade na nossa casa. Porque ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Porque ele é aquele que levou todas as nossas chagas na cruz. E nós precisamos ter essa postura, porque, como eu falei, enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos atacados nessa área da saúde da nossa vida. Mas nós precisamos continuar acreditando que o mesmo Jesus que curava há 2000 anos, cura hoje. O mesmo Jesus que usava os apóstolos para curar na igreja primitiva, continua curando hoje. Esse é o nosso Deus. A cura é para os filhos que entendem que são justiça de Deus. Meu irmão, se você já entende que você foi justificado, foi perdoado, nasceu de novo, agora você precisa crer que quando uma enfermidade bate na porta da sua casa, você pode ser curado. Amém? Creia nessa palavra. Jesus continua curando. E para nós vivermos cada vez mais o favor de Deus nessa terra, nós precisamos transformar a nossa mente. Meu irmão, esse é um assunto muito amplo, é um assunto para poder ensinar pelo menos aí uns 5 dias direto. Mas eu quero dizer para você que Jesus continua curando. Eu dou aula no prisional de uma escola bíblica aqui em Belo Horizonte, e eu ensinei essa matéria sobre Jesus, aquele que cura. E grandes milagres aconteceram naquele lugar. Mas os milagres só podem acontecer quando eu deixo a palavra
entrar. Toda vez que eu tenho uma dor de cabeça, toda vez que alguma enfermidade bate na minha porta, eu também não deixo de declarar aquilo que eu creio. Uma coisa que nós precisamos aprender a separar é a experiência das pessoas da palavra. Independente da experiência ruim das pessoas, a palavra ela continua sendo uma verdade. Tem coisas que a gente não consegue explicar, tem coisas que a gente não consegue entender, né? Às vezes um parente, um ente querido tem alguma doença grave, a gente não consegue entender essas coisas. Mas a Bíblia não deixa de ser a verdade absoluta sobre esse tema. Ele continua curando. Enquanto ele estiver curando, eu vou continuar pregando essa verdade. E você precisa crer nisso. Meu irmão, eu quero que você seja abençoado na prática dessa palavra. Jesus ainda continua curando. Eu quero nesse momento orar por todos aqueles que precisam ser curados de alguma enfermidade. Pai, eu declaro cura sobre aqueles que precisam de cura neste momento. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, uma vontade de buscar a tua palavra e conhecer sobre essa verdade que é a cura. Em nome de Jesus. Meu irmão, eu não posso gerar fé no seu coração lendo e correndo atrás para você. É você que precisa fazer isso. Então, se você está precisando ser curado, aumente a sua fé sobre o Cristo que cura. Em nome de Jesus, Deus te abençoe na prática dessa palavra. Amém.